Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. Atenção para a largada. Vamos correr juntos. Dada a largada, para valer. Raia número 6 do brasileiro. Joaquim Cruz, um favorito da prova. Passadas firmes. Ele se esforça para tentar chegar à liderança. Ele gosta de correr de ponta a ponta. Ele abrindo os braços, pedindo espaço. Joaquim Cruz abre espaço para a liderança. Primeiros 400 metros. Joaquim Cruz em segundo lugar. Acompanha o brasileiro. Ele vai dosando energia. É uma prova de habilidade, técnica, garra. Vai assumindo a liderança o brasileiro. Vai tentar chegar em primeiro. Vai tentar conquistar a medalha de ouro. Uma prova difícil para o brasileiro. Ele tenta passar à frente. Acompanhe o Brasil. Vamos ouvir o hino nacional. Vamos ver a bandeira brasileira. Medalha de ouro para Joaquim Cruz. Bandeira brasileira na mão direita. E olha aí, o garoto outra vez vencendo as dificuldades. Começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo. Toda semana a gente traz uma personalidade do esporte que fez sucesso no esporte, não só no Brasil, mas no mundo também. E hoje a gente está diante de um dos principais atletas da história olímpica do Brasil, Ceará. É uma honra muito grande falar com ele, um cara que mudou a história do atletismo aqui no Brasil, né? Ele resgatou de novo, né? O Joaquim Cruz, ele resgatou de novo, né? O gosto, e trouxe para o atletismo o amor do povo brasileiro, né? Quando ele disparou em Los Angeles, né? Tendo como dois adversários que eram verdadeiras lendas já do atletismo, o Sebastian Coe, o Steve Ovett, ele veio junto com eles ali em segundo. De repente ele disparou e o mundo conheceu, principalmente o Brasil conheceu uma lenda, né? Foi o que ele se tornou uma lenda, né? E nós estamos falando com ele agora e é sensacional ouvir o Joaquim Cruz, porque ele está há muitos anos fora do Brasil. Isso fez com que o brasileiro, né, Breno e amigos, o brasileiro não tivesse o grande prazer de estar andando no shopping, de repente está o Joaquim Cruz, como acontece aqui com todos os outros grandes ídolos. Você ficou fora do nosso carinho, né? Mas você sabe muito bem o grande amor que o brasileiro tem por você, amor mesmo, porque a gente gosta não só da sua história como atleta, como do tipo de pessoa que você se tornou, o tipo de ser humano que você se tornou. Isso todo mundo acompanhou, principalmente o pessoal de imprensa, que pôde passar isso para gerações, né? Então nós estamos aqui com o Joaquim Cruz. E a gente conversava com o Joaquim Cruz, é uma conversa que o Breno vai colocar para vocês agora, e nessa sequência, falando de basquete, gente, é o seguinte, porque ele começou jogando basquete, né? Ou melhor, tentando ser jogador de basquete no Brasil. Joaquim, muito legal ter você aqui, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Ceará, Breno. Não, mas a história realmente, o basquete foi onde eu iniciei como um esportista, né? Eu me descobri como atleta, né? E onde aconteceu os sonhos mais profundos, né? Foi no basquete o basquete foi o esporte que eu desenvolvi aquela paixão, me apaixonei de início pela bola, né? Antes era o futebol. Eu descobri que fazer gol com as mãos
cada cesta significava um gol e a gente tinha a oportunidade de fazer a cesta mais rápido, né? Então eu descobri aquele gostinho pelo esporte e foi no basquetebol onde eu conheci o meu mentor, Luiz Alberto, né? E mais tarde o Luiz Alberto me descobriu, me identificou meu potencial no atletismo. E foi também no basquetebol que um americano plantou a ideia, né, a semente, a ideia de eu vim para os Estados Unidos jogar basquete quando eu terminasse o segundo grau. E aquilo ficou na mente. Eu tinha 14 anos na época, né? Ser um garoto de 14 anos morando em Taguatinga, ouvir um americano, a promessa de um americano, quando eu terminasse o segundo grau, ele ia me dar uma bolsa de estudo para estudar, para cursar a universidade e jogar basquetebol nos Estados Unidos. Isso aí é uma coisa que eu ainda ia ter que sonhar um dia, né? E eu sonhei, eu acreditei no americano, eu vou. E na época o Luiz Alberto, eu tinha o quê? 2, 3 experiências no atletismo, né? E eu não gostava do atletismo, eu gostava mais do basquete, mas era difícil você ficar longe do atletismo quando o seu treinador de basquete era o seu treinador de atletismo. Então, o Luiz Alberto insistiu na ideia do atletismo e falou que eu poderia realizar o meu sonho de vir para os Estados Unidos mais rápido praticando o atletismo. E aos 15 anos eu decidi tentar, né, pela nossa amizade. Ele pediu para que eu tentasse pela nossa amizade. Eu fui a São Paulo, bati 2 recordes nacionais no mesmo dia e consegui fazer parte da equipe brasileira que ia para o Sul-Americano Infanto Juvenil no Uruguai. Então, a minha viagem para o Uruguai, onde eu ganhei 3 medalhas de ouro, selou de vez aquele casamento a Joaquim Cruz e atletismo, né? Eu nunca mais abandonei o atletismo. Joaquim, você deve ter passado por muitas dificuldades até você chegar no ouro olímpico, né? Até você chegar naquele grande nível. O que você pode contar que você passou, mesmo começando o atletismo e sendo uma das promessas aí aos 15 anos, mas de coisas que marcaram a sua carreira até você chegar no topo? Quando você é mais jovem, você coloca muita ênfase nas dificuldades, né? Não é difícil você praticar esporte no Brasil. Na época não era difícil, e hoje em dia é muito mais difícil. A criança ela tem desafios diferentes, né? A criança, na minha época, tinha desafios, porque eu nasci de uma família humilde, né? Na minha casa nós éramos 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres, e eu era o mais novo, né? Eu fui o único que nasci em Brasília, né? Eu nasci num lugar de sorte. Meus irmãos, eles nasceram no Piauí, e eu fui o caçula da casa, né? Protegido pelos mais velhos, principalmente por minha irmã mais velha, né? Então a gente tinha dificuldade, eu não tinha minha cama própria, né? Era muita gente para uma casa. Na minha casa não tinha água nem luz. Meus irmãos tinham que levantar cedo e encher o tambor, e buscar água, encher o tambor. Coisas como essa. A eletricidade, eu assistia, não tinha eletricidade, a gente ia para a cama na hora que escurecia, o que era bom para o atleta, né? Na hora que escurecia, a gente ia para a cama e eu lembro quando a primeira vez que colocaram luz na minha casa, né? Eu cheguei no portão, minha irmã me recebeu no portão e minha irmã falou: Kinka, nós temos luz. Eu lembro como se fosse hoje, eu ligar a tomada e ver a luz, né? Acender. Então, mas
Mas quando você volta, hoje, quando eu volto, eu não troco nada pela oportunidade que eu tive quando eu era criança. Ela encaixou certinho para quem quer ser um atleta no futuro. Eu nasci na minha casa, eu cresci perto de uma mata, 100 metros eu estava numa mata. Foi ali que eu tive a oportunidade de explorar o meu mundo simples, né? Meu mundo atlético, né? Subia em árvore, tomava banho nos poços de água, aprendi a nadar, cachorrinho, né? Nas poças de água. Então, aí perto da minha casa tinha um cerrado, tinha um campo também, tinha um campo pertinho, que ficava de 20 metros da minha casa, nós construímos nosso campo. E tinha um outro campo, tinha 2 campos ali pertinho, né? A gente passava a manhã jogando bola, quando não era jogando bola a gente ia para a mata, caçar passarinho, e tinha um cerrado onde a gente viajava, vou usar um termo que eu nem sei o que é légua, né? Nem sei quantos quilômetros é uma légua. Meu pai que usava essa expressão, vai buscar o cavalo, senão ele vai sumir e você vai ter que andar léguas e léguas para achar ele, né? Então, tinha o cerrado onde a gente podia caminhar várias léguas, né? Horas e horas para encontrar um buraco para poder tomar banho e voltava. Então, por quê? Dos 8 anos aos 12 anos de idade, explorando aquele mundo ordinário, aquele mundo maravilhoso que os canadenses, alemães sempre prescrevem como o treinamento ideal para a criança, né? Atividade ideal para a nossa criança, né? E eu tive isso naturalmente, brincando na rua, praticamente. Então, uma outra dificuldade que na época não era dificuldade, eu nasci com minha perna, meu fêmur direito, 2 centímetros mais curta, né? Quando eu era criança, isso aí não foi um problema para mim. A partir do momento que eu comecei a treinar 2 períodos, eu tive um problema no pé, uma lesão, né? E essa lesão, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive que passar por uma operação. Aí foi durante esse período que descobriram que eu tinha essa diferença de 2 centímetros, né? E a Nike, na época, a Nike descobriu isso. E na época a Nike desenvolveu um tênis com a diferença de 1 centímetro. Aí eu tive toda a minha carreira, né? Acabei minha carreira. 10 anos depois que eu acabei minha carreira, eu recebi a ligação de um estudante da Universidade de Houston, porque ele tinha descoberto que eu tinha essa discrepância, né, na minha perna direita, e ele estava fazendo um estudo que ele queria conhecer os mais detalhes sobre a minha diferença da perna, né? E aí eu dei todos os detalhes para ele, ele voltou, dessa vez ele ligou para mim, ele perguntou: você tem certeza que era a sua diferença de 2 centímetros? Eu falei: não, tenho certeza. Ele falou: como é que você tem certeza? Não, porque na época a Nike fez uma radiografia do meu quadril e das minhas pernas, né? E o meu fêmur direito, o fêmur é 2 centímetros mais curto. Por quê? Não, porque a minha professora, a diretora do departamento de biomecânica, disse que é impossível, porque qualquer pessoa que tenha essa diferença na perna jamais poderia ter treinado e competido no nível que você competiu. Aí minha resposta foi simples. Ninguém nunca me disse isso quando eu jogava bola descalço lá em Taguatinga. Então, eu não tive problema nas costas, eu não tive problema de canelite, nem problema de contratura muscular. A gente jogava descalço, né? De vez em quando a gente
Você tentava chutar a bola subia, você acabava chutando o chão e o couro do solado do seu pé... Dedão, arrancava a unha do dedo. Rasgava, arrancava a unha e você ficava 2, 3 dias parado e você voltava a brincar, né? Ali colocava um pouquinho de pão em cima, aí a coisa cicatrizava um pouco mais rápido, mas nada. Falei, nunca tive problema, tive sim algumas dorzinhas nas minhas costas no período que eu comecei a utilizar o tênis com a diferença de 1 centímetro, né? Mas nada disso. Passei por várias contusões devido ao treinamento, né? Porque quando eu decidi praticar o atletismo, aos 14, 15 anos, eu falei, pô, eu não gosto desse esporte. Ele é bem sacrificante. Tá todo mundo achando que eu estou tomando a decisão, fazendo a escolha errada. Então eu vou ver, eu vou decidir praticar isso, vou ver até onde essa loucura vai me levar. Então eu falei, eu vou em cima, eu vou praticar esse esporte para ser uma pessoa diferente no esporte, uma pessoa única no esporte. Então eu era daquela filosofia, né? Hoje tem que ser melhor do que ontem, amanhã tem que ser melhor do que hoje. Então eu não medi esforço, então eu fui em cima do treino. E eu gostava de treinar, mesmo não gostando do esporte, eu gostava de treinar e gostava de aparecer, né? Eu acho que eu fui, no sentido da palavra, um verdadeiro performer. Performer é aquela pessoa que dá o show, né? Eu gostava de dar o show, eu gostava de aparecer, eu gostava de usar o esporte, de competir, já imaginando o meu nome no jornal no dia seguinte, imaginando como que as pessoas estariam me vendo quando eu atravessasse a linha de chegada na frente. Então eu tive várias lesões, várias dificuldades de alergia, porque eu usei o meu corpo 110%. Tá? Mas os desafios sempre estiveram presentes, eu sabia disso, então eu escolhi ignorar o que poderia acontecer e em cima do que eu poderia alcançar com o trabalho, né? E eu acho que é dessa forma que a gente chega na Olimpíada, né? Na Olimpíada. Se você sair de casa se você for encarar os treinamentos achando que você vai machucar toda vez que você queira ser diferente, você jamais vai alcançar o seu verdadeiro potencial. Joaquim, primeira coisa, uma légua tem 4.828 metros. A légua. Vou até anotar aqui. 4.800, 828. Beleza. Essa já sei. Essa é a légua. Agora, já que você falou, você contou uma trajetória, né, e o seu pensamento a respeito da individualidade que é ser um fundista, um meio fundista, ou um corredor de longa distância, é uma coisa única, é o cara contra ele mesmo, contra o tempo, porque se o cara pensar nos outros caras, ele não vai. Eu queria que você falasse sobre, muitas vezes na minha vida, eu já assisti aqueles 800 metros de Los Angeles, muitas vezes, eu assisti muitas vezes, não só assisti no dia, mas como depois eu revivi, conversei muito, porque eu trabalhei muitos anos com o Luciano, então a gente conversava, às vezes usava aquela disparada como exemplo, né? Aquilo foi uma disparada brasileira, né? Eu queria que você falasse sobre
sobre aqueles 800 metros, né? Porque teve uma estratégia, não é possível que você tenha exatamente o que era aquela loucura, o que foi aquela loucura que encantou o mundo. Bem, eu vou tentar encurtar, porque para chegar a 800, aquela final olímpica, eu tive que correr várias léguas, né? É. Foram vários anos de trabalho, vários anos. É muito tempo de trabalho. É muito tempo. E correndo, uma das minhas vantagens que eu tive foi o fato de eu morar no Brasil, de estar correndo um resultado muito expressivo logo no início, né? Minha primeira experiência no 800, foi em São Paulo, há 15 anos, eu corri a primeira volta em 53, eu nunca vi essa prova, mas falaram que eu abri quase 50 metros do segundo lugar. A minha segunda volta foi 1 minuto, eu corri 1:53. Então, eu descobri ali, 15 anos, eu descobri onde era a minha praia, né? O 800, não gostava do 1500, porque não tinha muitas voltas, né? E adorava o 400, mas eu não tinha velocidade para os 400, né? Então, eu fiquei ali especializando só no 800, em cima daquelas duas passagens. Quando eu decidi correr a primeira volta um pouquinho mais rápida, foi no Troféu Brasil de 1881, e a tática era para ser, eu vou tentar passar para 52 e ver se eu dobro ali a segunda volta no mesmo ritmo, né? E eu fiz isso, eu passei 52 e corri o recorde mundial juvenil com 1:44:3, né? Isso, em 81, né? Isso foi em 81. No Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro, isso. E em Los Angeles, eu passei pelo Mundial no ano anterior, cometi alguns erros no Mundial, na final. Tive a oportunidade de competir no Nacional norte-americano lá em Eugene, em Oregon, né? Que foi a competição foi em casa, lá na Universidade de Oregon. E eu tive um êxito que antes de mim, só um outro americano tinha tido, né? Que era vencer tanto o 800 como o 1500, mesma 43, né? Foi isso? Não, em Oregon foi o 45, né? Mas o Oregon 45:10. Tá? Mas você foi campeão universitário. Isso. Mas em Oregon foi interessante porque os quatro dias valeu como teste de preparação para os meus 4 dias de competições em Los Angeles. Então, o primeiro dia foi semifinal dos 800 em Oregon, né? Segundo dia, semifinal do 1500. Terceiro dia, final dos 800. E quarto dia, final dos 1500. Então, foi um desafio, um calendário muito difícil, com muitos desafios, né? E eu consegui vencer as duas provas e ajudar a equipe de Oregon a vencer o título nacional por equipes, né? E vencemos. Então, teve aquela competição que foi muito importante para mim, como preparação para a Olimpíada, né? Nos Jogos foram 4 dias seguidos de competição e eu entrei. Cada dia que eu entrei na prova, eu entrei para vencer, não entrei para falar, eu vou correr atrás e ganhar no final. Não teve essa tática. A tática foi sair na frente, pegar a liderança da competição e fazer o ritmo forte, o ritmo que precisasse para mim estar no próximo dia, na próxima competição. Então, eu abri com 45, o primeiro dia, o segundo dia 1:44, que não é fácil fazer isso. Hoje eu sei que não é fácil, mas na época eu estava muito bem. Então eu corri 1:44 porque foi o que foi necessário para seguir para o dia seguinte.
Na semifinal, às vezes a gente fala muito da final, né? Mas na semifinal, meu corpo e minha mente passaram por uma experiência totalmente nova durante a corrida, né? Durante a corrida, eu sabia que eu ia correr com o queniano. Eu não conhecia o queniano, mas eu conhecia o americano, o Earl Jones, né? Que ele havia corrido comigo lá em Oregon, tinha ficado segundo lá na competição em Oregon. E na competição, eu sabia que os dois gostavam de ir para frente também, né? Falei, Luiz, então a segunda, a tática é ir para frente, impor um ritmo forte, mas se eles decidirem ir para frente, eu vou deixar. Eu vou ficar ali atrás, correr só para vigiando. Eu tinha que chegar até quarto lugar para seguir para a final, né? E foi o que aconteceu. O americano saiu forte, inclusive ele fez os primeiros 200 metros mais fortes de todas as provas, de todas as competições, 23 baixo, né? E ali na reta, antes dos 400, eu senti que o ritmo está forte, então eu procurei relaxar, economizar energia. Aí ali por volta de 350 metros, o queniano que estava atrás de mim me passou o americano. Eu falei, o que esse cara está fazendo? O ritmo já está forte. Aí eu tive que sair um pouquinho para a direita. Eu passei o americano, a gente já estava aqui, já tinha passado os primeiros 400, e eu vi assim o relógio, 49 e pouco, né? Eu falei, pô, esse cara tá doido, né? Ali na altura dos 430 metros, 450 metros, parece que o ritmo ele diminuiu de 100 para 50. Foi o que eu senti. Eu senti tão bem ali. Eu falei, o que aconteceu com esse ritmo? Ele diminuiu muito. Então, eu sempre puxava ali nos últimos 300 metros, né? Mas como o ritmo já estava forte, eu falei, eu vou ficar aqui usando o queniano só como coelho, e ele vai me levar o resto da prova, né? Ali na altura dos últimos 120 metros, antes da reta, o queniano está aqui no lado esquerdo, né? Eu tô no ombro dele. Aí eu vi o Sebastian Coe ali parado assistindo a minha prova. E o Sebastian Coe era a pessoa quem eu tinha que vencer naquela Olimpíada, né? E eu tinha a maior admiração pelo cara, né? Ele era o recordista mundial, então, pô, o cara estava assistindo minha prova. Eu me arrepiei todo. Me arrepiei e será, deu um controle assim, uma força que eu arrepiei, mas eu não entrei em desespero, porque até ali eu estava correndo em segundo, né? Aí eu usei minha tranquilidade, encostei no queniano, passei do queniano e corri 1:43, abaixo de 1:44, né? Que foi 1:43,8, né? O ano anterior eu passei o ano todo, 1983, tentando abaixar de 1:44. E eu baixei 1:44 no terceiro dia de competição, numa semifinal. Eu tava mais... Você acha, pô, esse cara vai... Tá louco. Não, eu saí dali todo animado, né? Eu falei, pô, é isso que é correr 1:43? Então eu tô falando dessa prova porque eu descobri coisa nova sobre a possibilidade na semifinal. E aquilo serviu como bateria para energizar o meu corpo para a final, né? Então, na final, tinha dois lugares que a gente fazia o aquecimento, né? Tinha o aquecimento
tinha uma pista que eu usei para fazer meu aquecimento, que era uma pista que não ia ninguém, só quem estava usando aquela pista ali era os... Não, eu saí dali todo animado, né? Eu falei, pô, é isso que é correr 1:43? Então eu estou falando dessa prova porque eu descobri coisa nova sobre a possibilidade na semifinal. E aquilo serviu como bateria para energizar o meu corpo para a final, né? Então, na final, tinha 2 lugares que a gente fazia o aquecimento, né? Tinha o aquecimento que tinha uma pista que eu usei para fazer meu aquecimento, que era uma pista que não ia ninguém, só quem estava usando aquela pista ali eram os brasileiros, eu, Zequinha, o Guiberto, e então foi como se eu estivesse no meu monastério, né, no meu templo, né, isolado, fazendo a minha preparação mental e juntamente com o corpo, sem ter que me esquentar com ninguém. E dali a gente pegava um ônibus e que dava 5 minutos até o estádio, né? E no estádio tinha um espaçozinho para fazer o aquecimento final, né? Quando eu cheguei no estádio e tive contato com os outros atletas, uma coisa super intimidadora, tá? E ali era para você, pô, o coração bater mais forte, a ansiedade aumentar. Eu senti o contrário. Eu senti aquele excitamento, aquela vontade de competir. Falei, não, o meu corpo parece que tinha começado a competir primeiro dia ali. Tá? E lembro que o meu treinador estava do lado de fora da cerca, né? E aí foi na hora de entrar, eu fui lá, dei o adeus para ele, né? Antes da competição, ele desejou boa sorte. E eu sabia que ele estava muito nervoso nervoso mesmo. Você via no rosto dele que ele estava... O que ele falava para você? O que ele falava para você? Não, a tática já tinha sido discutida, planejada na noite anterior, né? Na noite anterior, depois da massagem, eu fui pegar depois da semifinal, fui pegar uma massagem na casa da Nike. E durante a viagem, ninguém falava nada, eu estava quieto, eu não conversava muito, né? E o Luiz sempre me deixava à vontade, também não forçava a situação. E eu estava ouvindo uma música do Billy Joel, quando o Luiz quebrou o silêncio. Eu falei, Juca, o que você acha que vai acontecer amanhã, né? Eu falei, eu acho que o queniano vai correr da mesma forma que ele correu hoje na semifinal. Ele mostrou que na semifinal que ele não corre, que ele não está com controle emocional, tá? E ele vai entrar ele vai correr na doida. E se ele não for para frente, eu vou fazer o que eu tenho feito todos os dias. Mas eu acho que ele vai... Se ele não for o americano, vai tentar. Aí que então já estava definido, a tática estava bem clara na minha mente. Por que eu pensei em 2 opções? Porque na Finlândia eu cometi o erro de ter só uma tática na minha mente. E eu fiquei a noite toda correndo aquela tática, sem mudança nenhuma. E durante a prova, nos primeiros 300 metros eu peguei a liderança, o que eu tinha me preparado, visualizado, mas ali, logo depois dos 300, o inglês roubou à frente a minha liderança, então fiquei brigando com o inglês para pegar à frente novamente durante praticamente uma volta. Eu ganhei a liderança, mas perdi a prova. E aquele erro eu não ia cometer em Los Angeles. Então, eu tive 2 opções. Eu falei, se eu quero isso, se
não acontecer, essa opção eu já sei o que eu vou fazer. Então, durante a final, eu saí, se você percebe, o tempo todo correndo, eu dava 5 passadas, olhava para o lado. 5 passadas, dava para o lado. Eu fiz isso para vigiar o Sebastian Coe, né? Porque eu sabia que ele tinha uma velocidade, uma frequência muito forte, muito boa. Ele conseguia mudar de um ponto A para B muito rápido, né? Eu não queria ser surpreendido por ele e tentar, cadê o rapaz? Ele rapou fora. Então eu fiquei correndo a prova toda vigiando ele, né? Mas como é que você vigia um cara correndo na frente? Difícil, não? Então eu perdi bastante tempo e energia, mas não importa que eu não estava preocupado em nenhum momento na Olimpíada, na corrida, eu me preocupei com esse ritmo vai ser forte, esse ritmo vai ser muito fraco. Não. Se ele fosse forte, eu estava preparado. Se fosse fraco, eu teria velocidade. Eu só que não queria ser surpreendido rápido, de forma rápida, né? Então eu corri a prova toda vigiando o Sebastian Coe. O queniano puxou a prova, né? E eu usei o queniano como coelho e vigiando os outros. Nos últimos 300, onde normalmente eu puxava o ritmo da prova, eu tive que conversar comigo mesmo. O meu corpo falou, não, ainda não vai ainda, tem paciência. E o queniano puxou o ritmo para mim, naturalmente, porque ali é onde os atletas começam a se movimentarem, né? E eu segurei o ritmo e a posição, protegi minha posição até os 100 metros, onde, novamente, pela segunda vez, em Los Angeles, eu senti aquele banho de emoção, de arrepio, e que aí eu, sei lá, não consegui mais ver, as raias se abriram de uma forma, e o povo aqui do lado direito parecia que eles estavam se derramando em direção da pista, e eu me senti como se eu estivesse voando ali naqueles últimos 80 metros, né? E não senti dor nenhuma, pelo contrário, quando você sente emoção, é como se você tem aquela sensação de voo, né? E segurei a minha posição, acho que abria um pouco mais para ser abraçado pela linha de chegada. Joaquim, como é que é para você ser considerado um dos maiores atletas olímpicos do Brasil, que você foi considerado recentemente, né? Você tem ouro olímpico, que você estava contando, você tem a prata olímpica, e você e o Ademar Ferreira da Silva conquistaram algo que eu acho que jamais outros brasileiros vão conquistar, né? Principalmente no atletismo, que é um país dominado por americanos e também por africanos, né? A gente não pode falar nunca mais, né? Mas porque quando o Ademar conquistou 2 medalhas de ouro no salto, acho que no tempo do Ademar, as pessoas com quem estava trabalhando com ele falaram, ninguém nunca vai conquistar isso aí, né? E eu quase conquistei, tá? E a gente não sabe, essa nova geração, ela se prepara para os desafios de forma diferente, né? Ela tem que se preparar. Mas a emoção é muito, né? E é muito grande, porque às vezes você passa a maior parte da vida, você não pensa no que você faz, né? No que você fez. Há pouco tempo, o Tony Campbell é um americano, ele foi terceiro na barreira, 110 com barreira em 1988. Ele passou no centro, ele estava me perguntando onde que eu estava ranqueado no mundo nos 800 metros, né? Eu falei, acho que eu sou sexto. Ele falou, não, você ainda é quinto, né? O quinto melhor, com a melhor marca na casa de 1,41, né? Aí eu viajando de volta para casa, eu comecei a pensar naquilo, né?
Eu falei, poxa, aí até que é um resultado bom para o garoto de Taguatinga, né? Mas eu fui um pouco mais longe, né? Porque eu ainda sou o único da América, do continente americano, que correu na casa de 1,41. Não tem mais ninguém. O mais próximo é o americano com 42 e pouco, né? Então quanto mais velho eu vou ficando, ou me tornando, mais eu vou conseguindo resgatar coisas únicas, né, que eu conquistei na minha carreira esportiva. Isso é legal. O seu 1,41 foi em... Como é que pronuncia? Qual? Na Alemanha? Na Colônia. Na Colônia? 1,41,77. 1,41,77, isso. Inclusive, aquele dia eu não estava sentindo muito bem. Assim, o fato de eu... Pô, imagina se tivesse sentido bem, então. Não. É engraçado porque normalmente você fica ansioso, nervoso, você tem aquela rotina antes da competição, né? Vai no banheiro algumas vezes, né? E o fato de dormir e não dormir já tinha ultrapassado isso, já sabia dominar a minha mente, então eu não... Depois de 84 em diante, eu não tinha mais problemas para pegar no sono e manter dormindo, né? Então, eu cheguei a um nível de excelência, de domínio sobre a minha mente muito alto, né? Então, 84, antes da prova, eu não estava nervoso, não estava ansioso. Na verdade, eu estava indiferente à competição, o que me causou ansiedade. Logo antes da competição, eu falei, peraí, eu devia estar nervoso e ansioso, até com vontade de ir no banheiro, porque essa competição é importante. Aí o Luiz veio me encontrar, né? Nós tínhamos um momento que ele vinha conversar comigo, né? Para ver como é que eu estava, como eu ia correr, né? Aí ele disse, como é que tá? Eu não estou bem, não. Aí eu, como assim? Falei, sei lá, não tô nem aí para a competição. Isso aí tá me deixando nervoso. Aí eu falei, não tô legal. Ele não conseguia descrever, porque foi um sentimento novo, né? E ele falou, falei, me tira da corrida, assim, né? A primeira coisa que veio em mente foi, eu não estou me sentindo bem, não estou... os químicos que meu corpo está produzindo não estão lá, e eu estou correndo sem adrenalina, né? Isso não vai acontecer. Aí ele falou que eu não posso te tirar da competição, porque está todo mundo já te esperando. Eu vim aqui para você se apressar. Aí eu peguei a sapatilha, eu entrei ali tem um estádio, né, na altura dos 150 metros antes da final, né, do lado da curva, né, na metade da curva. Eu entrei no estádio e tive que trotar na pista 100 metros para chegar no início da prova, né? Então, o meu corpo conseguiu, a minha mente e meu corpo conseguiu, naqueles 150 metros, resgatar tudo, aquela energia que eu não tinha tido até aquele momento dentro do estádio. Foi onde eu acho que eu consegui chegar num nível de excelência emocional. Tá? Porque antes, no aquecimento, o meu corpo... Não é que eu estava nervoso, eu estava ansioso, estava nervoso, mas meu corpo soube gerenciar aquela ansiedade de uma forma bem natural, bem tranquila. Ele não exagerou no tamanho do desafio, como minha mente era acostumada a fazer, né?
Eu sofria muito antes da competição, porque a minha mente transformava uma competiçãozinha numa coisa maior do que a vida, né? E eu tinha que... eu sempre buscava um lugar isolado para saber, para tentar descobrir, saber controlar, gerenciar a minha mente, os meus dragões, né? A forma que eu sempre coloco. Então eu tinha que acalmar os meus dragões internos, meus desafios internos, para poder encarar os meus desafios internos. E naquela competição eu consegui fazer isso em 3 minutos, que foi 2 minutos, que foi o tempo que eu trotei para chegar na linha de partida, né? E então eu consegui canalizar toda aquela energia e utilizar durante a competição. E para quem não estava se sentindo bem e quase quebrou o recorde mundial, o Luiz Roberto foi: tomara que você se sente dessa forma mais vezes, foi o que ele falou para mim. Ô Joaquim, a gente conversou com vários ex-atletas olímpicos que ganharam medalhas e até não chegaram a ganhar medalha de ouro, por exemplo, ganharam medalha de bronze, medalha de prata, e muitas vezes aqui no Brasil, uma medalha de bronze ou de prata não tem o valor necessário que deveria ter, porque tem muito atleta que passa a vida inteira tentando ganhar uma medalha, né? E você, além desse ouro, você conquistou uma prata também. Eu queria saber a importância dessa prata para você e o que faltou para você ganhar o ouro nessa prova também. Bem, primeiro deixa eu falar que no país do futebol não existe medalha de prata nem medalha de bronze. É ouro. Tá? Não existe Copa do Mundo. Se você não ganha a Copa do Mundo é porque você perdeu ela. Tá? Então não existe medalha de prata e nem de bronze. Mas qualquer lugar no pódio ela é importante. Ela pode não ser importante na Rússia, na China, nos Estados Unidos, outros países que são acostumados a ganhar várias medalhas. Tá? Mas no Brasil a medalha de bronze tem um peso diferente, mas tem um peso. Bem, a medalha de prata, primeiro que eu levei 4 anos de 84 para 88 para entender, para cair a fichinha da minha conquista em 84. Eu venci a Olimpíada em 84 e voltei para Eugene, onde eu era um estudante, um atleta-estudante, que tem a diferença estudante-atleta, atleta-estudante, tá? Eu era mais um atleta-estudante com habilidades especiais cursando a universidade, porque ali tinha vários atletas, futebol americano, basquete, inclusive na época um rapaz lá do basquete, ele entrou no NBA, voleibol e assim por diante. Então eu voltei, apesar de nos Estados Unidos eu estar vivendo no meu mundo desconhecido ainda, né, aprendendo sobre a cultura, idioma, a própria universidade era um mundo completamente desconhecido para mim, psicologicamente, culturalmente também. É a primeira vez que tocaram no assunto de universidade foi o americano que introduziu essa ideia na minha vida. Antes ninguém, né? Minha família, ninguém falava em universidade. Então era um mundo completamente desconhecido por mim, né? Então, mas eu voltei depois da Olimpíada para o meu mundinho ali que eu criei em Eugene, né? Com meus amigos, indo para a escola, com minha namorada, hoje minha esposa, né? E eu sempre fui protegido pelaquela bolha, né? E 4 anos depois eu embarquei para Los Angeles. O Brasil fretou um avião, né? Foi para a delegação. Aí viajamos para Seul. Chegando em Seul,
a gente estava a equipe toda caminhando em direção da imigração, pegar as bagagens, né? E aí no finalzinho eu vi esse movimento de um pessoal, né, com câmeras, começaram a tirar foto, tal. Eu te juro que eu olhei para trás para ver de quem eles estavam batendo foto. Na verdade, eles estavam batendo foto de mim. Eu fiquei todo assim, cabulado, né, com vergonha. Ali caiu a fichinha. Tá? Ali caiu o tamanho do Joaquim Cruz. Eu já tinha viajado para a Europa, mesmo na Europa eu criei meu mundinho na Europa, né? Na Europa foi era uma coisa interessante, porque você chegava em Zurique, por exemplo, na Suíça, aí no aeroporto os fãs batiam foto sua, ou às vezes na hora de você partir do país eles batiam uma foto sua, né? Aí você chegava em Colônia, os meninos já estavam ali te esperando com a foto que ele tinha batido lá na Suíça para você assinar. Então, e eu me acostumei com aquele mundinho na Europa, né? Que também não era um mundinho, na Europa era coisa, mas na minha mente era meu ambiente de competição, né? Mas foi minha primeira vez na Coreia, né? E quando eu, assim, representando o Brasil, assim, com a delegação, eu me assustei com aquilo. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí caiu a fichinha. Aí eu falei, não, realmente o povo está aqui para me ver também correr. E Seul foi 4 anos, muita coisa acontece na vida de um atleta, né? Pro lado negativo, eu tive vários desafios durante aquele período. Eu passei por duas operações, mais 2 operações, uma de Aquiles e outra de tendão. Desenvolvi uma alergia ao pólen que prejudicou muito a minha carreira. No período que eu precisava estar treinando corretamente, eu tive que fechar a matrícula lá em Oregon para poder morar na costa, porque eu não estava conseguindo dormir à noite, porque eu desenvolvi um problema de asmático, né? E na época não tinha remédio para alergia, né? Tinham dois remédios, que um era banido e o outro causava insônia. A minha opção, eu falei, era morar na costa, onde não tinha uma pista de atletismo, né? Então tinha que fazer muita rodagem, um trabalho de fato para poder conseguir treinar, me preparar para a Olimpíada. Então houve muitas estações naquele período de 4 anos. E eu cheguei em Seul, cheguei bem, fiz uma temporada. Nós tivemos uma temporada na Europa, onde eu cheguei a bater o recorde sul-americano nos 1.500 metros. Estava não vencendo todas as corridas, mas ganhando algumas. Fiquei segundo, terceiro em outras, mas eu estava confiante, né? Principalmente nos treinos. Os treinos indicavam que eu estava bem para correr uma boa final. Na final, nós tínhamos 2 táticas, tá? Novamente, dessa vez tinham 2 brasileiros na final, eu e o Zequinha, né, Barbosa. E a primeira tática era eu e o Zeca impor ritmo forte para a prova, para poder matar o kick de 2 atletas, né? Tanto Johnny Gray, 3 atletas, Johnny Gray, americano, o Said Ouita, o marroquino, e mais o Peter Elliott, o inglês. Se alguém ultrapassasse nós, era para deixar aquela pessoa fazer o ritmo. Então, nós saímos durante a prova, eu e o Zeca saímos forte, o Zeca foi um pouquinho mais forte, ele foi para frente. Aí, logo em seguida, já estava ali por quase 200 metros, um dos quenianos
me passou e passou o Zeca, né? Eu falei, beleza, a segunda opção vai funcionar, né? Então eu não vou ter que ficar próximo ao Zeca para ajudar ele a fazer o ritmo e vamos usar o keniano como coelho, né? Só que não sei o que aconteceu com o Zeca, ele foi e passou o keniano novamente. O que eu vou fazer? Vou ter que ir atrás do Zeca para poder ajudar ele na primeira volta, né? Porque foi o combinado. Aí eu tentei por dentro. Não, o keniano abriu um pouquinho para o lado direito, eu tentei passar por... Não, primeiro eu tentei passar por fora, o keniano abriu um pouquinho. Aí eu tentei passar por dentro, aí ele fechou. Aí, nessa tentar, não tentar, a prova a primeira volta já tinha sido completada. Eu falei, não, agora não tem mais jeito, né? Agora cada um na sua. Eu passei todos ali nos últimos 120 metros e olhei para frente, né? Quando eu olhei para frente, eu me vi no telão. Tinha um telão enorme. Eu vi que eu abri dos outros competidores, né? A primeira coisa que veio na minha mente quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou ganhar isso novamente, né? E aí daqui um pouco o keniano me passa e a sensação foi, não, eu não posso travar agora, né? Porque normalmente quando um atleta te passa, outros te passam também. Eu terminei em segundo, a minha sensação foi, isso não aconteceu, essa prova foi um pesadelo, eu queria ter feito ela novamente, logo quando eu terminei a sensação, eu posso correr novamente, porque não é, para mim descrever tudo que eu descrevi, eu senti durante a prova, eu não tive aquele momento de, ok, vai acontecer isso, branco, ok, vai acontecer isso, branco. O tempo todo eu tentando corrigir algo diferente, ou tentando acertar a tática que a gente... entrar dentro da tática que a gente tinha planejado. Então não foi uma corrida legal. Foi uma corrida com muitas distrações, desde o começo até o final. Mas foi a medalha de prata, né? Não foi uma medalha fácil de conquistar, mas pelas dificuldades que eu passei, quando a medalha de prata eu tinha 3 operações, uma no joelho esquerdo e 2 mais do Aquiles e no pé, e todos esses problemas, né? Mas não deixa, a gente fala mais da medalha de ouro, porque é natural falar mais. É o ouro. É o ouro, né? Mas a de prata, ela me fez reconhecer. É uma história sensacional essa, hein? Não, me fez reconhecer. Pelo que você está falando, você podia ter vencido essa prova. Tranquilo. Antes de entrar na final, antes de começar a Olimpíada, a competição, eu senti aquela paz de espírito que eu sempre sentia antes, né? Que era, tá bom, ok, vamos parar de correr, o corpo está pronto, agora é a hora da mente repousar e refletir nas léguas, né, a caminhada, nos anos construídos até chegar aqui e ir lá e conquistar o que já é meu, né? Porque quando você entra numa Olimpíada para correr uma final, não correr a primeira eliminatória, mas uma final, você já passou pelaquela experiência milhares de vezes na sua mente, né? Então, a minha mente estava em paz com ela mesma, estava serena e eu estava preparado para competir. Eu acho que a tática, eu não acho, hoje eu não acho que eu deveria ter
combinado uma tática com outro atleta. Tá? Porque eu me considero um atleta super obediente, tá? Por causa me considero isso porque eu executava o que era discutido, planejado. Tá? Quando o Luiz falava, eu ouvia, eu digeria o que tinha sido conversado, dava a minha opinião e ia lá e executava, que assim sempre foi. Mas quando a tática de outro atleta foi introduzida dentro da minha tática, eu fiquei sem controle nenhum da minha prova. O Zeca fez o que ele achou que ele tinha que fazer. Foi por isso que ele passou o keniano novamente, porque foi o que ele visualizou, foi o que ele quis fazer, tá? Então ele não deu certo para ele, mas ele executou o que ele talvez tenha sonhado ou planejado a noite toda antes daquela final. Então ele seguiu a tática dele. Para mim, seguir aquela tática que era só dele é maluca. Então eu jamais pediria dois atletas com condições de vencer a prova, porque o Zeca estava melhor condicionado, os treinos dele indicavam que ele estava melhor condicionado que eu, em fazer. Eu acho que deveria ter conversado com atletas em lugares diferentes, falando, não, como é que você vai executar a sua prova, como você vai vencer hoje, e não dividir isso comigo, e nem dividir a minha com o Zeca. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou dessa coisa de tática e tal. Como é que foi a sua vida sempre com o seu treinador? Quer dizer, quanta influência ele teve? Porque você vem com ele desde a época da escola. Eu queria que você falasse um pouco, porque normalmente o treinador, né, o coach, né, ele é, quer dizer, pelo menos na minha visão, pelo que eu vi até hoje na minha vida, ele não é metade, mas ele tem uma participação bem grande na vida de um atleta aí nas vitórias. Tem. Não, com certeza, principalmente na minha vida, porque eu conheci, eu fui aquele garoto que sonhou em ser alguém na vida. Aí eu descobri o esporte e o esporte me descobriu, né? E conheci o Luiz Alberto, que me disse que eu poderia sonhar um pouco mais distante. Tá? Isso eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade e eu, 2 anos eu pratiquei a iniciação, o basquete com o Luiz Alberto. Ele me ensinou a jogar basquetebol, me ensinou a correr, porque foi no basquetebol com o Luiz Alberto que ele naturalmente, espontaneamente começou a introduzir treinamentos que eu ia fazer mais tarde no atletismo. Eu fiz no basquetebol. A minha primeira experiência no basquetebol foi um teste de Cooper de 12 minutos. Meu primeiro dia foi um teste de Cooper. E já avisaram, não, aqui com o Luiz Alberto quer ser, ele quer ter a equipe dele marcando pressão homem a homem o tempo todo, o quadra todo. Então ele vai, no mínimo 2 vezes, 3 vezes na semana, você vai correr os longão, vai fazer treinamento de corrida de ginástica, vai fazer circuito, vai fazer escada e muitos educativos. Então, e o Luiz era metido a ser... Metido não, ele era super organizado nos treinamentos, né? Ele elaborava os treinamentos dele em fases, né? Tem a fase de base e aquela fase que a gente não vai ver, ninguém vai ver a bola, é só atividade, condicionamento físico, tá? Durante 6 a 8 semanas. E ele planejava com os atletas
antes de começar, os atletas sabiam que eles iam sofrer durante 6 semanas, 8 semanas. Tá? Então, de 12 anos a 14 anos, foi o tipo de treinamento que eu tive, né? Quando eu corri 1,53, 48 no 400, não foi do nada. Não foi o atleta é um talento natural. Nada disso. Eu já tinha 2 anos de base no programa do Luiz e mais os jogos de basquete, né? Correndo para cima e para baixo, pulando. Mas o Luiz, ele fez o papel que o meu pai não conseguiu fazer na minha vida. Aquela idade foi... Eu não tive a oportunidade de ter um papo sério, levar uma bronca do meu pai e ele conversar e falar, não, você está levando bronca por causa disso, assado. Eu levei bronca da minha mãe. Levei palmada da minha mãe, onde ela sentou a gente, conversou e explicou, deu conselho. Mas no meu pai nunca me deu um conselho. Quem dava os conselhos era o Luiz Roberto. Então, o Luiz, levei a primeira bronca. Não gostava de dar bronca, né? Eu não gostava de levar bronca. E o Luiz Roberto era conhecido por ser uma pessoa que gostava de dar bronca na garotada, né? Então, e ele sabia disso. Então, ele não me dava muito bronca porque eu não aprontava muito, né? Mas a primeira bronca que eu levei do Luiz foi logo no início, quando eu fui introduzido no atletismo, né? Uma brincadeira de um amigo. A mesma pessoa, Carlos Vanderlei, que me colocou no basquetebol, ele também me colocou no atletismo, mas no atletismo porque ele sabia que eu não gostava do atletismo, né? Então ele indicou meu nome para a escola, para me disputar o GDF na competição. E ele falou para o Luiz Roberto. Aí o Luiz Roberto, isso foi num dia de ginástica, né? De 50 minutos de ginástica. Após a ginástica, o Luiz Roberto, então você vai representar a escola, então vamos fazer um teste de 1.500 para você na pista, né? Aí, sozinho, eu corri 1.500, 4,47, né? O tempo. E aí o Luiz prometeu que quando, na segunda-feira, ele ia ter um treino para mim, fazer antes do treino de basquete. O treino de atletismo, para mim, fazer antes do treino de basquete, né? Eu que era muito obediente, né? Respeitava os adultos, os mais velhos, não falei nada, né? Mas eu fiquei uma semana sem aparecer no SESI, na prática, achando que o meu... eu desapareci. Ele ia esquecer, né? Ele ia esquecer. Achando que ele ia esquecer. Ele ia esquecer, mas como é que você vai esquecer onde o SESI era um lugar onde a gente ia todos os dias, né? Aí quando eu cruzei com ele, né? Quando ele foi na biblioteca, né? Tava lá com as meninas, o Luiz Roberto entrou, todo mundo olhou para mim. Aí já me chamou. Não, já entrou, já metendo o dedo no meu rosto, falou: se você fosse filho meu, moleque, você entraria aqui apanhando, assim, né? Aí ele me chamou de lado e deu os primeiros conselhos dele, né? Então, mas aí 14 anos em diante, eu passava a maior parte do meu tempo com o Luiz Roberto, né? Onde eu fazia os treinos 15 anos, 16, cedinho, né? Eu encontrava com ele na casa dele, 6 horas da manhã, ele me levava na Ploflora, longos, aí eu trazia para casa dele, eu tomava banho, tomava café, ele me deixava na escola, aí eu ia para a escola até 12:30, ele me pegava da escola para me fazer o segundo treino na Ploflora, aí ia para casa e encontrava com ele às 3 horas para a gente ir para Asbac, onde eu era monitor de basquetebol, com ele também. Então eu passava o dia com o Luiz Roberto. Então ele foi
foi meu mentor, treinador, meu segundo pai. Tá? Foi a pessoa que me deu, que cuidou de mim, né? Eu era uma família humilde, como eu disse, né? E quando precisou de ver um médico, eu não tinha condições de ver um médico, né? Então ele arrumava o médico através de um amigo que conhecia um amigo que tinha que era médico, que eu podia ver o médico. Precisava de um tênis, ele comprava o tênis. Meu primeiro uniforme no atletismo, quem comprou foi o Luiz Roberto. Teve um período que eu desenvolvi a úlcera no estômago e tinha que fazer uma alimentação melhor, né? Então, o Luiz Roberto que conseguia a alimentação reforçada, né? Para mim levar para casa e era o Todd, né? O Nescau, o Todd, mais um dinheiro para comprar o leite. Quando você tem problema de estômago, não é tudo que você pode comer, né? Então, ele foi essencial no início. E no final, no início não, nós tivemos uma carreira, né? Uma carreira junto. Exatamente. Desde quando começou, nós brotamos do basquete, tanto eu e Luiz Roberto, crescemos no basquete e abraçamos, decidimos juntos de partir para um mundo desconhecido, né? Então nós saímos tanto ele mais ele, né? Porque quando eu vim para cá eu vim sozinho. Ele não, ele vendeu tudo no Brasil que ele tinha, trouxe a esposa e mais as 3 filhas dele. Ele tinha 3 empregos lá em Brasília. Ele saiu dos empregos para apostar no nosso programa aqui nos Estados Unidos, né? No mundo desconhecido. Então, para mim, eu vim para cá com a passagem só de vinda. O Luiz, ele teve um período que, quando eu estava com depois da operação, ele passou em casa perguntando se eu não tinha vontade de voltar para o Brasil. E ele estava tendo muitos desafios, as filhas dele, a esposa, com a cultura, o idioma, e ele não sabia como a operação ia ficar, se ia dar certo ou não, né? Mas então eu falei para ele: você volta se você quiser. Eu nem comecei o que eu vim fazer nos Estados Unidos. Na época eu falei aquilo para ele, né? Mas hoje eu digo, eu conhecia a minha vida de Taguatinga, né? Meu mundo ordinário de Taguatinga. Então eu falei: não, eu vou apostar no mundo que eu não conheço. Por que eu vou voltar para o mundo que eu já conheço? Não. E apostei num futuro que eu não tinha a menor ideia do que poderia acontecer, mas que eu tinha todo o controle sobre o resultado no futuro. Olha, eu queria te agradecer muito por essa entrevista. A gente poderia ficar conversando aqui até tem mais 200 coisas que eu queria saber, mas é porque, sabe, eu passei a vida fazendo isso, né? Passei a minha vida inteira, tenho 70 anos, eu passei a vida inteira fazendo isso. Deu para perceber. Trabalhando no esporte. Com você. Trabalhando no esporte, né? Então, e não só no esporte de futebol, no esporte, né? E eu tive muita honra de conversar com você, fiquei muito honrado. Já te entrevistei umas 3, 4 vezes em coletiva, mas assim, pessoalmente, é a primeira vez e eu me sinto muito honrado, né, de conversar com uma pessoa tão generosa e um atleta tão brilhante. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Saúde, Ciara. Foi um prazer. Saúde. Ô, Joaquim, e a gente, para finalizar, a gente vai oferecer 2 presentes para você. Primeiro, já fizeram alguma caricatura sua? Já te deram de presente alguma caricatura ou não? Fizeram uma caricatura, agora eu não vou falar. Fizeram uma dessa aí, em 84, com o meu rosto e o corpo de cavalo, né? Você lembra daquela? Pois é, mas seria legal.
Fantástico. Não, mas a gente vai te dar uma caricatura que é feita pelo Caricasson, é um artista que faz as caricaturas de todos os nossos entrevistados, e a gente vai fazer uma bem bacana com as suas 2 medalhas e com o uniforme do Brasil para simbolizar, né, as medalhas que você ganhou. Então a gente vai te dar e também a gente vai tentar enviar para você. Não sei se você gosta de café. Você gosta de café? Eu não tomo café, mas minha esposa é viciada no café. Eu adoro o cheiro do café. Adoro o cheiro do café. Você tem aquilo na mente, café amanhã, minha mãe na cozinha, então é uma boa... E esse café aqui é um café especial, que ele é do sul de Minas Gerais, tipo exportação, porque ele é 100% arábica, é o café da Serra da Canastra, do sul de Minas, e a gente vai tentar enviar para você aí, para sua esposa, para quem não conhece o café do sul de Minas, vai ser muito legal nos Estados Unidos ter um café que é tipo exportação 100% arábica aí. Fantástico, muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Beleza, obrigado, hein, Joaquim? Um abraço, foi um prazer, hein? Muito obrigado. Um abraço. Prazer é nosso. Obrigado. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Agora vai entrar o Coach Cruz. Rapaz, eu fui longe para fazer isso, hein? Só falta aparecer aí, Coach Cruz. Eu tenho que colocar aqui, ó. Foi. Aí, tá perfeito. Agora sim. Agora apareceu, né? Agora você... Beleza. Pô, pera aí, pô. Agora Coach Cruz tá na tela. Ai. É Coach Cruz porque o pessoal não consegue pronunciar o meu nome, rapaz. Então eu imaginei isso aí. Eu fiquei imaginando como é que os caras iam para ficar fácil para eles, né? O Cruz é muito fácil, até porque eles têm uma facilidade com o mexicano, com... Pois aqui é a cidade de mexicano, né? Então tem bastante cruz por aí. Você fala o tempo inteiro em inglês aí, Joaquim? O tempo todo. Você só inglês? Só inglês, porque meu idioma falado dentro de casa é inglês, né? Aí na sua casa? A minha esposa é americana. Sua esposa é americana, eu não sabia, cara. É americana. Eu sabia, mas eu não sabia que ela era americana. Rapaz, eu tô aqui desde 83? 81. É que você foi para a universidade? Foi. Desde 81, então você casa com quem você conhece, né? Aqui. A sua esposa foi atleta também, Joaquim? Não. Não, né? Tá. Não foi atleta. Ela era estudante na faculdade e a gente se conheceu, começamos a tomar algumas classes juntos, né? E aí o tempo foi passando, daqui um pouco a gente estava falando sobre família, falei, pô, mas tem alguma coisa errada aqui, né? Já se passaram 6 anos, já estamos falando sobre família e não tem nada amarrado, né? Filho, você tem 2? Tem 2 garotos, meus meninos. Já estão com quantos, Joaquim? O mais velho está com 26, né? O mais novo vai fazer 24. Eles fazem o que aí? O mais velho trabalha para uma empresa de armamento, né? Uma empresa famosa aqui até isso tem aqui também. Tem várias empresas aqui de armamento. Né? Com certeza tem que ter. Ele trabalha para essa empresa. Ele arrumou um emprego logo que ele se formou da escola, né? Um ano depois. Meu mais novo, ele graduou agora, esse ano, né? Alguns meses atrás. E está procurando emprego. Chegou ontem de São Francisco. Ele estava fazendo estágio, aí chamaram ele para uma entrevista. Boa. Aí ele foi lá, ficou 4 dias trabalhando, fez a entrevista, foi bem. Mas o problema é que o pessoal não quer pagar, né? A economia não está boa agora, né? E ele acabou de sair da escola, então fica difícil
Primeiro, eles estão abusando dele. Ofereceram um salário bem baixinho mesmo. E São Francisco é complicado, né? Porque para você morar naquela região ali, você tem que... tem pouca residência, é muito competitivo ali. Você vai tem que dividir apartamento com outras pessoas, né? Então ele tá vendo como é que ele vai conseguir o salário que ele vai... O início da vida, né? O início da vida dele. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Você fala pra ele o que você já fez, pô, no começo. Foi morar aí na escola, né? Não, mas eu falo isso sempre pra ele. Pai, eu quero ter um carro. Eu falei, olha, eu só comprei o meu carro depois que eu ganhei a Olimpíada, né? Então você tem que ralar primeiro, meu amigo. Ele, tem que ganhar a Olimpíada para ter carro. Eu falei, O Joaquim me fala uma coisa, eles têm assim uma relação com a sua questão atlética, quer dizer, quem você foi como atleta, eles têm essa realidade, porque eles não moram no Brasil, né? Aqui você é adorado, amado, aí você é respeitável. Rapaz, eu cresci em casa, a educação dele, dando a educação esportiva, religiosa, tudo isso, né? Tudo que eu tive, né? Então eu fui ensinei o meu mais velho a jogar basquete, fui treinador dele, né? Na época, durante o período, e o mais velho foi treinador do mais novo. Aqui eles facilitam isso nos centros comunitários, né? Você pode ficar como voluntário e ensinar os meninos, né? Então os pais são bem ativos na vida das crianças, né? Mas nunca fui assim, eu tinha minha atividade, ainda estava correndo quando eles nasceram, né? Mas eu nunca fui de trazer isso para dentro de casa, assim, mostrar foto, medalhas, eles viam, mas um tempo atrás o meu mais velho começou a descobrir, a Kátia Rubio, de São Paulo, da USP, ela escreveu um texto, né, e colocou na internet, e o mais velho estava na faculdade, né, e ele ele deu, e ele falou, pai, eu não sabia nada dessa vida, dessa parte da sua vida. Ele, por que eu não falei? Porque eu não contei. Não é que eu não contei, criança, eles estão na dele, né? Eles só absorvem o que você não quer que eles absorvam. Por exemplo, eles decidiram que eles não gostam do atletismo também, porque eles ouviram falar para alguém que não gostava do atletismo e decidiram não gostar também, não gostam do atletismo. Eu falei, mas essa é minha história, você ainda tem que desenvolver a sua história. Mas, o mais velho não gostava de competir, desde criança que ele rejeitou. Aí eu tive a oportunidade com ele, eu fui treinador dele no segundo grau, né, no high school aqui, e teve uma experiência que me deu a indicação que ele não ia ser atleta assim de alto rendimento, né? Ele estava participando de uma competição e ele ia correr a milha, 800 e 4x4, né? E eu usava a ideia do atletismo para trabalhar o condicionamento dele para o basquete, porque ele curtia mais o basquete, né? Então ele estava praticando o atletismo, aí veio essa competição, né? E antes da competição eu vi nos olhos dele que ele estava super estressado, super nervoso, né? Aí 10 minutos antes da prova, ele encostou, né? Falou, pai, eu não queria competir, né? Eu queria competir. É uma coisa única, né? Eu não podia só treinar e não competir, só treinar para o basquete, né? Aí eu falei, olha, isso aí é o que você sente antes da prova, Kevin, né? Então não esquenta, vai lá, compete, faz o seu melhor e tá tudo bem.
Mas aí ele estava ali, rapaz, 2 minutos esperando para começar a prova, né? Eu sentia o desespero dele, né? Eu vi nele o que eu sentia antes da prova, né? De cada competição. Aí eu encostei nele e falei, Kevin, você não tem que fazer isso, não. Você não tem que correr hoje, mas eu te digo uma coisa. Depois que você correr, tudo melhora. E ele correu, ficou em segundo, e depois apareceu. O cara desapareceu. Falei, cadê o Kevin? Ele tinha 800 e 400, 4x4. Desapareceu, foi se informar com os outros, aí voltou nos 800, ganhou 800, ganharam 4x4, mas ali ele me deu a indicação de que ele não ia ser competitivo. Assim, ele não curtia aquele mundo atlético. O mais novo, sim. O mais novo é o meu igual, né? Que aquele chato, desde pequenininho, que eu às vezes ficava trabalhando aqui, observando os dois brincarem, né? Aí o mais velho ia no quarto pegar alguma coisa e o pequenininho escondia de trás da porta para passar o pé no mais velho. Eu falei, esse é moleque, onde é que ele aprendeu isso? Então, o pequenininho gostou, jogou beisebol durante o período, mas aqui é difícil. Quando você joga o basquete e sente a dinâmica do basquete, o ritmo, e você volta para jogar o beisebol, você não vai gostar do beisebol. Dificilmente você vai. Eles desistiram do beisebol logo cedo por causa do basquete, né? Mas o pequenininho sempre quis jogar no alto rendimento. Inclusive, ele, no high school, ele queria passar pela experiência na primeira divisão, né? Ele desistiu de algumas bolsas de estudos em terceira divisão, segunda divisão, para jogar na divisão primeira sem bolsa de estudo, né? E ele jogou há 2 anos na Arizona. A Arizona, eles fazem um trabalho de recrutamento muito pesado mesmo. Teve um período que eles estavam quinto no país, né? Colocado em quinto no ranking no país. Eles estão dentre os 10 primeiros do país, né? E ele chegou a entrar no time e jogou 2 anos, foi para dois nacionais. Eles ganharam um título dos melhores universidades do Pacífico 12, né? Que são 12 universidades. Eles ganharam o título. Mas o cara só estava jogando basquete, né? Não estava estudando. Então a gente estava pagando caro para o cara jogar basquete. Falei, não, né? Você nem está jogando da forma que você gostaria, porque ele era banco, né? Eles recrutam. Normalmente, eles recrutam aqueles jogadores que têm potencial para jogar no NBA. Inclusive, ele tem 3, 4 atletas, 5 atletas com quem ele jogou, que jogaram 2 anos e já assinaram o contrato com a NBA. Então ele não estava jogando muito, e não estava também estudando, né? Eu falei, não, você tem que arrumar outra escola melhor para você jogar basquete, estudar, ou só estudar. E ele optou por só estudar. Nos últimos 3 anos ele teve a oportunidade de arrumar uma escola melhor, né? E se formar. Pô, legal. Pra gente formalizar e vambora. Vamos. Boa. Vamos. Tá muito boa. Então vamos lá. O Breno tá respeitando os mais velhos, né? Tá com carinho. Rapaz. Tem que ser, pô. Eu tenho que ouvir os mais experientes. Vamos lá, então. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.